Ao longo da minha trajetória como cristão e meditando nas Sagradas Escrituras, consequentemente, foram surgindo dúvidas na minha mente, tanto em relação a assuntos do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No Novo Testamento, as muitas dúvidas que vieram, especificamente era sobre um assunto: como morreram os 12 apóstolos. É bem verdade que temos duas referências no Novo Testamento sobre a morte de 2 apóstolos, mas pesquisando minuciosamente eu descobri como morreram os demais. E neste vídeo estaremos meditando especificamente um assunto que tem como tema os 12 apóstolos e a forma que morreram. É importante que você acompanhe todo o conteúdo deste vídeo para a sua melhor compreensão. E deixe o seu like, o seu joinha, que também é fundamental para uma maior visualização dos nossos vídeos. E acione o sininho, para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe o máximo que você puder, para que outras vidas venham ser alcançadas por esta mensagem, alimentadas e esclarecidas quanto a este assunto. Jesus, com o objetivo de dar continuidade à obra do evangelismo, ele achou por bem de escolher dentre os discípulos 12 apóstolos, homens que na sua grande maioria eram pescadores, entretanto foram capacitados de forma sobrenatural, homens que abriram mão de tudo que tinham pelo Mestre para viverem exclusivamente na obra do Senhor. Muito embora a grande maioria deles, no final de suas vidas, tiveram mortes trágicas. E neste vídeo estaremos meditando especificamente sobre a morte de cada um dos apóstolos. O primeiro deles é Judas Iscariotes, que foi aquele que vendeu a Jesus por 20 moedas de prata e o entregou pessoalmente aos soldados romanos. Logo em seguida, cometeu um suicídio. O segundo apóstolo é Pedro. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que o seu mestre, ele pediu para que a sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. O terceiro apóstolo é André, irmão de Pedro. Sua morte aconteceu por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz, mas a cruz grega, que possuía um formato de X. O quarto apóstolo
é Felipe. Após pregar o Evangelho na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio da crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. Ele morreu por volta do ano 80 depois de Cristo. O quinto apóstolo é Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em missão, pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Acredita-se que ele tenha sido colocado vivo em um saco após ser espancado e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar logo em seguida. O sexto apóstolo é Mateus. Mateus pregou em regiões como a Pérsia, Judeia, Etiópia, isto após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, isto por volta do ano 60 depois de Cristo. O sétimo apóstolo é Tomé, tido como incrédulo, pregou na Índia e morreu por volta do ano 53, na região de Mília, após ter sido perfurado várias vezes por flechas. A história diz que Tomé morreu quando ele estava orando ao Senhor. O oitavo apóstolo é Simão. É importante que você entenda que no grupo de Jesus havia dois homens que atendiam pelo mesmo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos acreditam que ele teve um fim tão cruel quanto os de muitos outros dessa lista. O nono apóstolo é Tiago, filho de Alfeu. Há dois relatos da causa da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e foi neste país que provavelmente morreu. Outra hipótese, levantada pelo historiador Flávio Joséfo, é que ele teria sido apedrejado até a morte, isto a mando de Ananias, um sumo sacerdote, que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. O décimo apóstolo é Tiago, filho de Zebedeu. Este era irmão de Pedro. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um registro bíblico sobre o acontecimento. O apóstolo foi decapitado à espada, isto a mando de Herodes, por volta do ano 44 depois de Cristo. Atos capítulo 12, versículo 1 e o 2. O 11º apóstolo é Tadeu. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia antiga. Ele teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo,
linchado a golpes de lança, machados e uma espécie de cacetete. O 12º apóstolo é João. Segundo a tradição, ainda jovem, ele teria sido lançado em um barril com óleo fervente, mas não sofreu dano algum. Tempos depois, por ordens do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 1 e o 2, está registrado isto. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 38, está escrito: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas cavernas da terra. Escuta, esses homens dedicaram toda a sua vida ao serviço do Mestre e foram fiéis ao Senhor, claro, com exceção de Judas Iscariotes. Mas esses homens, com exceção deste homem, eles viveram para Jesus, para a sua obra, para o seu evangelho, para uma missão específica. Quantas vezes tu não sentes o peso da missão que Jesus colocou em tuas mãos? Esses homens também sentiam o peso da missão, mas foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Continua servindo ao Senhor e sendo fiel à missão que Ele incumbiu para você, para que você faça e faça até o fim. Esses homens foram fiéis ao Senhor Jesus até o fim, entregaram a própria vida por amor ao Evangelho, para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje você estivesse aqui. Esses homens deram as suas vidas, assim como Jesus entregou a sua vida por mim, por você e por eles, eles entregaram as suas vidas. Continua sendo fiel ao Senhor. Esses homens são exemplos de fidelidade ao Senhor. Continua sendo fiel ao Mestre, porque vale a pena ser fiel a Jesus e até ao fim. Ser fiel ao Mestre. Você sendo fiel a Ele, Ele também é fiel a você. A missão pode ser dura, mas continua, porque Jesus, Ele é aquele que também está contigo até o fim. Receba esta palavra. Amém.